Bem-vindos, aventureiros e mestres, ao Combeirinhos. Peguem suas fichas, joguem seus dados e preparem seus combos. Aqui, cada sessão é uma jornada. Fala galera, aqui é Gabriel, mestre do grupo Combeirinhos, sou mestre de Tormenta 20. Estamos aqui pro interlúdio do Tommy Boni. O que você espera do jogo de hoje, Lucas? Espero tocar muita música e trazer muitos mortos à vida de novo. Vamos ver se isso vai acontecer então, hein? E o jogo começa agora. Então, Lucas, não sei o quanto você lembra do jogo anterior, só dando um flashback do que tinha acontecido. O Aquila tinha sido morto, depois ser vivido, depois o Brainver também caiu, depois levantou. Juntos vocês destruíram um enxame de povos de elementais, de criatura. E agora você sai de dentro das ruínas do templo, caminhando assim sob o seu cavalo, olhando assim para trás, talvez com a mente um pouco curiosa sobre o que é a vida e o que é a morte. Você propôs um nome, aqueles que não morrem. Mas o que é de fato estar morto? O que é de fato estar vivo? São essas perguntas que reverberam na mente do Tommy desde que ele acordou. Tu caminha em cima do seu cavalo, sente o vento batendo entre os seus ossos, entrando dentro do seu crânio, e faz até um certo som quando passa por você. O vento empoeirado daquela laguna. Você olha para trás, você vê seus amigos feridos, mas ainda vivos. E por algum motivo isso gera em você uma coisa que você não entende o porquê, mas gera como se fosse um alívio. Vocês caminham em direção a Rorim. A caminhada até lá é longa e você percebe que Brainver e o Aquila, eles esmorecem, eles ficam tão cansados que eles apagam em cima dos cavalos. Há um grande abrir de portas da cidade, o som de correntes e o estrondo da porta batendo ao chão, e você vê um grande grupo de pessoas gritando e aplaudindo o retorno dos heróis. Voltaram os heróis, finalmente! Eles conseguiram vencer aquelas criaturas, mas vejam, Aquila e o Brainver, eles estão mal. Você olha assim em direção a eles e você consegue perceber a euforia das pessoas, todas muito felizes, e tu tem uma observação muito poética de tudo o que está acontecendo. Você vê que as pedras da cidade de Rorim ainda estavam úmidas da chuva que teve na noite anterior, refletindo um céu parcialmente acinzentado, mas com o sol já começando a abrir no meio das nuvens. Você caminha assim entre as ruelas estreitas por conta de muitas pessoas gritando e aplaudindo vocês. O pessoal não conhece. E eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Como que é a sua forma agora? Você tá como esqueleto ou como um homem? Eu tô como um esqueleto. E você está com o rosto aberto ou está usando um capuz para esconder seu rosto? Eu tô usando um capuz. Caminhando então por entre essas pessoas, tu percebe alguns olhares desconfiados de alguns guardas que te seguiam. Alguns humanos, outros nem tanto. Podem ser tritões ou meio-elfos. Mas um olhar em especial fez você arder por dentro. O Tritônios, aquele capitão da guarda, o qual você enganara um tempo atrás. Ele observava você do alto das escadarias da cidadela. Os olhos dele não apenas te fitavam, eles te perfuravam, como se fosse um aviso silencioso. Estamos de olho em você. E você percebe esses olhos te encarando assim, com um tom até meio
amedrontador. Tem alguém perto de mim? Tem muitas pessoas gritando, aplaudindo o nome dos heróis, você olha pros lados, assim. Mas do grupo. Cara, o grupo não. Tu percebe, quando tu olha pra esquerda, você vê que algumas pessoas pegaram, assim, provavelmente alguns guerreiros da cidade, tiraram o Brenver e o Áquila de cima dos cavalos, e o Altarim tá sendo meio que... tá andando em direção ao Tritônios. Como eu sou uma caveira, eu não tenho expressões faciais. Aham. Eu percebo isso, olho pra frente e sigo o caminho, onde o grupo segue. Quando você começa a seguir o caminho, tu já vê que olha pro lado e vê que o Brenver e o Áquila já não estão mais lá. E você consegue notar que eles estão sendo carregados em direção ao hospital. O Altarim tá andando em direção ao Tritônios para dar a visão dele do que aconteceu, tudo que aconteceu. E você começa a seguir ele por um certo momento. Foi então que o mundo pareceu se congelar para você em um instante. O som da cidade desvaneceu, como se uma redoma invisível caísse sobre você, Tommy. Um vento gélido soprou contra tua nuca. E então, uma voz. Tommy, criatura entre a vida e a morte, você ousa pisar na cidade dos homens, onde teus ossos seriam quebrados e teus cantos silenciados? Eles não confiam em ti. E com razão. A voz era algo entre o veludo e a lâmina, sussurrando não só aos seus ouvidos, mas dentro da sua caixa torácica, vazia e pulsante de uma magia desconhecida de Ostrom. E a voz continua. A cidade cheira a julgamento, correntes e traição. Mas a mata dos 100 olhos, ali, teus passos ecoam no véu onde minha presença é mais forte. Eles te mandariam para lá, como castigo, mas eu te ordeno, venha como meu emissário. Quando essas palavras ressoam em sua mente e você vê o tempo congelado, até mesmo seu cavalo congelado abaixo de você, tu consegue perceber muitas nuances na cidade. E você vê muitos olhos de julgamento, de guardas te encarando, como se te encarassem por ter feito algo errado. Tu se lembra de ter entregado um bilhete a ele? Tu se lembra de ter se passado por um guarda, quando na verdade você não era? E tu, mais importante do que isso, quando ela fala eu te ordeno, venha como meu emissário, você sente como se umas sombras te abraçassem por dentro. Você começa a ter mais certeza. Uma voz que nunca falara com você antes. Hoje ela fala. É a voz daquela que você adorou e que você decidiu seguir. Porque ela tem um pouco de mistério e ela reconhece a verdade por entre as sombras. Tênebra, a deusa das trevas. E ela fala. Lá, as raízes sussurram segredos antigos. E um mal maior do que os homens sonha rasteja sob o solo. Os cultistas de Aradak já dançam ao som da tormenta. Mas eles não viram que o primeiro verso da queda começa contigo. Saia dessa cidade. Vá e leve consigo a tua música e a minha fúria. Um grande vento frio bate por dentro de todas as pessoas que estão próximas a você e o tempo se descongela. O pedido da sua deusa de ir até a mata dos 100 olhos reverbera sobre sua mente e seu coração. Suas mãos esqueléticas provavelmente estremecem ao ouvir pela primeira vez a voz da sua deusa e parece que ela te deu uma missão de que algo maior do que vocês enfrentaram se esconde no lugar onde ela manda você ir. Tá. Aí eu tô aqui distância de todo mundo, assim, do meu grupo? Eu diria que o Altarim tá a cerca de uns 20 metros na sua frente já. Ele cavalgou, assim, como ele não gosta muito de contato físico com pessoas, ele tá meio que evitando as pessoas que estão tentando abraçar, falar com ele.
Ele já deu um passo mais apertado com o cavalo. Você vê que o Brenver e o Aquila já estão até fora de vista. O pessoal levou que eles estavam caídos para um hospital. E você tá longe agora do seu grupo. O mais próximo seria o Altarim, mas tem um grupo de pessoas cercando ele e tem olhos de guarda ao mesmo tempo te encarando. Então eu vou... E é uma escolha que o Tommy vai fazer porque ele quer saber respostas. Ele quer encontrar a origem. Essa fala aí que veio de encontro ao Tommy, ela despertou essa curiosidade nele. Entendi. Ele quer saber o propósito dele, a origem dele, por que ele foi escolhido. Uhum. Então, a minha ação vai ser a seguinte: eu vou me transformar em uma pessoa genérica. A primeira pessoa que eu ver assim, um homem ou uma criança, que tá aí no meio da multidão. Vou usar o meu chapéu ilusório para fazer isso. E vou enfeitiçar uma pessoa para avisar o Altarin que o Tommy já volta e que ele precisou ir embora para encontrar as respostas. Perfeito. Você consegue fazer essas ações aí naturalmente. Não vou pedir que você faça um teste para isso. Então o mundo que estava parado volta no piscar de olhos. A multidão começa a seguir como antes, mas dentro de você tudo havia mudado depois de você ouvir aquela voz. Você se transforma na primeira pessoa que você bate os olhos. O olhar de Tritônios ainda o seguia, mas agora, Tommy, você sabe para onde ir e você sabe quem realmente o guiava. Você sai da cidade de Hurin. A viagem até a Mata dos Sem Olhos não é simples. Você vai a pé, provavelmente você tenha largado seu cavalo, mas não é algo, como eu posso dizer, complicado quando se trata de um Ostium. Afinal, você não precisa dormir. Você caminha de dia, você caminha de noite. Você não sente fome, você não sente necessidade simples que uma pessoa normal sentiria. E depois de caminhar por dias e noites, ao fim você chega ao seu destino. E o véu finalmente se rompe. O fio da Mata dos Sem Olhos é perceptível a partir do momento quando você coloca os pés lá dentro. Até que você começa a adentrar essa floresta de galhos distorcidos. Até que a partir de um trecho, tu percebe que a escuridão ali parecia mais densa. Como se o próprio tempo hesitasse em passar. Ali, nenhum pássaro cantava, nenhuma folha se movia. Era como se tudo aguardasse. Você caminha cautelosamente entre galhos e névoa. Esse momento todo tá um silêncio, todo esse caminho aí. Um silêncio mortal, assim, enquanto você caminha. Então, como o Tommy ele odeia o silêncio total, ele vai assoviando. Assoviando com a boca, mano. Assoviando uma música que representa esse chamado do Tenebra pra mim. Então, enquanto você assobia essa canção e caminha em direção ao destino que o aguarda, com sua flauta amarrada às costas, e esse assovio que ressoa com uma ressonância como algo invisível perante a tudo que está acontecendo, todo o silêncio ao seu redor. Enquanto você caminha perante essa névoa, foi então que você ouviu sons de passos. Mas eram sons de passos delicados. O som era suave, como o cair de pétalas. Mas cada toque no chão reverberava de um modo diferente. Era como se fosse um trovão poderoso, mas mudo. E então você para. À frente, entre as sombras das árvores retorcidas, aparece um único pé descalço, que pisa o chão, coberto de folhas.
É de noite, e a luz da lua parece recuar, e o próprio ar estagnou, até que enfim ela surgiu, Tênebra, a deusa das sombras. Uau! Própria deusa, mano, tá maluco? Exatamente. Sua pele era tão pálida quanto seus ossos, Tommy, mas com um brilho sombrio que os olhos não conseguiam encarar por muito tempo. Seus cabelos negros fluíam como fumaça viva, serpenteando ao redor do corpo, como serpentes de sombra. Os olhos, 2 poços infinitos de escuridão estrelada, onde cada estrela parecia uma lembrança esquecida de uma vida passada. Ela usava um vestido negro de trevas líquidas que escorriam suavemente, mesmo sem tocar o solo. Ao seu redor, a floresta morria em silêncio. As folhas murchavam, os insetos fugiam. A luz parecia se curvar. Tommy, você cai de joelhos imediatamente, sem controle do seu corpo. Um instinto primal. A noite reconhece a sua rainha. E ela fala: quando eras vivo, escondi-me de ti, nas formas suaves da floresta, como uma fada, como um sussurro nos ventos, como um perfume nas folhas. Mas agora, meu pequeno bardo, agora és um filho da noite, um dos meus, e por isso vês minha verdadeira face. Você sente, mesmo sem músculos faciais, você sente emoções profundas, emoções que são admiração, medo, êxtase e um calor sombrio que preenchia todo o seu corpo entre a vida e a morte. E ela fala: ergue tua cabeça, Tommy. Há mais que arte e música no teu destino. Meu destino? Ela olha assim, em direção aos seus olhos. Você vê a presença da deusa. Uma figura belíssima, mas que ao mesmo tempo gera admiração e medo. E ela estende a mão na sua direção. A flauta que estava nas suas costas começou a vibrar sozinha, se desprendendo-se e flutuando até as mãos da Neuza. Tênebra segurou a flauta com reverência. Ela olha assim para a flauta e fala: feita com os ossos do deus Ragnar, o antigo deus da morte. Ele caiu para que tua melodia sobrevivesse. Ela começa a infundir uma magia negra na flauta. Você percebe como se uma aura negra com tons de púrpura começasse a adentrar dentro da flauta que você segura. E ela fala: agora eu te concedo o poder de evocar não apenas música, mas destruição e domínio. Ela anda em direção a você, com aqueles passos delicados, sob aquele chão coberto de folhas, já secas apenas pela presença dela, e ela toca na sua testa. E uma runa flamejante púrpura se grava na sua alma. E ela recua, dando um passinho para trás e te olhando. E ela fala: toque a canção certa, Tommy, e até os deuses ouvirão. Ela faz uma feição de um sorriso para você, e a forma dela começa a se dissolver em sombras. Tênebra, porque eu sou o que sou. Ainda desaparecendo e desvanecendo entre sombras, ela fala: no tempo certo, você aprenderá a se reconhecer. Aí eu grito: por que eu? Ela dá um sorriso assim pra você, como que com um breve sinal de orgulho. E ela fala: meu Tommy, apenas cumpra o seu destino e você saberá quem realmente você é. E então, como se nunca tivesse estado ali, ela se foi. Mas o frio da presença dela, o frio, ficou. E você tá agora dentro da floresta dos 100 olhos, ao sul de Orim. Eu ainda ajoelhado dou
um murro com as duas mãos assim na folhagem, inconformado por não ter as respostas que eu queria e com o sentimento que se eu tivesse canais lacrimais eu conseguiria expor mais ainda meus sentimentos como os homens. Nesse momento, algo parece te confortar. A sua flauta começa a flutuar na sua direção. Quando tu segura ela, tem apenas uma caveira entalhada. Mas agora você vê um símbolo da sua deusa, um símbolo de uma lua nela, meio que entalhado numa runa mágica. E você, só de tocar nessa flauta, tu percebe que ela não é mais como ela era antigamente. E você olha a vasta floresta na sua frente, o lugar onde a deusa pediu que você adentrasse. Eu entro então. Você caminha então em direção à Mata dos Sem Olhos, em busca do refúgio cultista, o qual sua deusa tinha falado, sobre Haradak, deus da tormenta. Você começa a caminhar e por algum tempo, cerca de uns 40 minutos, e você começa a se sentir observado dentro dessa floresta. Talvez o nome Mata dos Sem Olhos tenha um porquê. E de repente, duas figuras surgem das sombras dessa floresta. Uma com um rosto encapuzado, sendo um homem, e outra uma mulher, de aparência meio orc, com dentes assim protuberantes da parte da maxila dela, aparentes saindo para fora da boca. E eles estão conversando entre si. O primeiro, o homem fala assim para ela: "Você sente, não é? A canção da floresta. Ela parece estar nos chamando." E a mulher, que parece ser uma caçadora, carrega um marco longo e um machado, e dois machados assim de batalha, com roupas de bárbara. Ela fala: "Ouvi dizer que um bardo morreu em Rorim, mas o som dele continua ecoando. Isso é, como posso dizer, arte verdadeira, como os homens dizem." Eles estão conversando entre si, até que eles notam sua presença. "O que temos aqui?" "Um Ostium. E ele está segurando uma flauta. Vai me dizer que você é Tommy, o Tommy Pony." Como você me conhece? "Bom, e suas músicas ecoaram por Rorim, óbvio que em algum momento elas chegariam até aqui. Muito prazer, meu nome é Rudrick." Ele caminha até em direção a você e estende a mão. Tu pode fazer um teste de intuição nesse momento. 7. 7. Beleza. Ele aperta sua mão e fala: "Por que você está aqui, Tommy? Eu pensaria que você estaria dentro das tavernas, tocando sua música, mas dentro da floresta dos Sem Olhos? Eu sei que provavelmente você sabe fazer algumas magias, mas eu nunca imaginei um bardo sendo um caçador." Eu não vim aqui caçar. Eu ignoro a mão dele estendida. Continuo seguindo meu caminho. Eu vim cumprir meu propósito. Quando você passa por ele, tu percebe que aquela meia orc tem cerca de uns 2 metros de altura. Ela é bem forte. Ela põe a mão no seu peito e fala: "Calma. Se uma figura tão importante assim tá caminhando por aqui, deixe pelo menos nós protegermos você. Qual o interesse de vocês em me proteger? Você é uma figura famosa, ninguém quer que você seja destruído aqui. Embora você já está morto, seria legal as pessoas terem que vir recolher os seus ossos. Se você quer ir em algum lugar, deixe nós acompanharmos você, porque se salvarmos alguém que é famoso, com certeza teremos nossa recompensa." Morto não é a melhor definição pra mim. E eu não quero que vocês ganhem recompensa nenhuma me protegendo. Eu sei me cuidar. Se vocês quiserem me acompanhar como bons amigos... Acompanhar você pra onde? Isso eu também não sei. Você está apenas andando na floresta sem rumo? Não está procurando alguma coisa? Se eu contasse, vocês provavelmente não acreditariam. Mas, resumidamente, sim. Estou andando sem rumo. Bom, se você contasse, eu tentaria não me surpreender. Você vê que a Bárbara, né?
cruza assim os braços fortes de meio orc dela e fica te encarando com uma cara de quero ver o que ele vai falar. Bom, já que pediu, a própria Tênebra me enviou para essa floresta. Ela me chamou e me incumbiu de uma missão. Estou indo encontrar o meu destino. Tênebra te enviou aqui? Acho que já temos informações suficientes. Ela puxa os 2 machados em direção a você e o Rudrick puxa uma espada bastarda, longa, de 2 mãos. E vai começar uma batalha agora. Nessa batalha não vai ser uma luta como de fichas, tá? Você vai rolar alguns testes. Você pode rolar a sua melhor perícia uma vez, e depois você vai precisar rolar uma de luta e alguma outra perícia que você pode me convencer a rodar ela pra fazer alguma coisa, tá? Beleza. Eu vou rolar 3 dados aqui. Pode rodar então a primeira e dizer o porquê dessa... Qual que é a sua perícia mais forte? A minha mais forte é enganação, né? 42. Meu Deus do céu. Cara, o combate começa. Meio orc avança em direção a você com os 2 machados empunhados. Você faz uma finta, meio que ameaçando esquivar desse golpe, mas foi tudo uma enganação, porque você refaz uma outra finta e passa por debaixo dos braços dela, caindo em direção ao Roderick, que é um guerreiro com uma espada bastarda. Ele levanta a espada bastarda para descer ela em direção ao seu crânio e te matar com um golpe só. Mas da mesma forma você consegue se esquivar e você já está com a sua flauta em mãos. Pode rolar agora um de luta. Eu vou pegar a flauta, que eu imagino que seja bem resistente, que ela é feita dos ossos de Ragnar. Eu vou dar uma paulada na cabeça do Roderick. 13. Com uma porrada, você vê o sangue escorrendo na cabeça do Roderick. Uma porrada que foi mais forte do que você imaginava. Você bate, você vê o sangue jorrando na cabeça dele, enquanto ele cai de joelhos no chão e depois bate o rosto no chão, inconsciente. Questão da Bárbara na sua frente, e dá um grito de fúria. Agora é a sua última perícia. Você pode rodar e dizer o que você vai fazer. Então eu vou usar a magia Despedaçar com a minha flauta, já que meio que eu já me desvencilhei deles. E vou procurar algum tronco acima de algum deles. Um tronco bem pesado, meio robusto, assim, de uma árvore grande, que vai cair em cima de algum deles. Tanto faz deles, mas que eu ache esse tronco. Você faz isso, sopra e pode rolar aí o seu teste. Misticismo, né, no caso. Isso. 5. Você sopra a sua flauta, mas por algum motivo, pelo qual você não entende ainda, não sai som algum dela. O som é como se tivesse sido tapado pela magia da deusa das sombras. É o que você sente, pelo menos. E a Bárbara avança em direção a você e ela vai te atacar. 9 de dano. Ela pula em direção a você com um machado e fala: quem você pensa que é para fazer isso com o Roderick? E ainda seguir aquela deusa? Você nunca atrapalhará o que estamos fazendo aqui. Desce o machado em direção ao seu crânio, acertando você em cheio, fazendo o seu rosto rachar com a pancada. Agora você pode escolher outra perícia. Qualquer uma ou umas que eu não usei ainda? Que não usou ainda. É iniciativa. Vou pegar o meu florete dessa vez. Tem um florete. Podemos nos esquecer. E como eu senti que a flauta não tá funcionando, eu vou recorrer ao florete e petar debaixo do braço dessa orc aí, Bárbara. 14. Um ataque veloz, muito rápido. A Bárbara, ainda em fúria, levanta um machado para finalizar você. Mas você rapidamente tira o seu florete, como num movimento muito perspicaz, e fura uma artéria abaixo do braço. Quando isso acontece, você vê ela caindo no chão e sangrando muito. E você começa a entender, olhando para ela,
os estágios que passam entre a vida e a morte. Você vê os olhos dela, que antes eram de cor caramelada, aos poucos se embranquecendo e olhando para o nada, como se o espírito saísse do corpo e ela estivesse morta agora, a seus pés. Quando isso acontece, você escuta um som da sua flauta. Um som como se ela estivesse se energizando. Tá. Beleza. E o segundo cara tá aí ainda? Ele tá inconsciente. Eu vou dar uma espetada no coração dele também. A mesma coisa acontece. A flauta se energiza. Você escuta como o som da flauta se energizando. E você vê um brilho púrpura saindo dela, das suas costas. Eu limpo o sangue do meu florete, da minha capa, e coloco ele de novo na bainha dele. Beleza. E sigo o caminho, já entendendo mais ou menos o que a flauta espera de mim. Rola uma percepção. 21. Você passou. CDD, como você não tinha observado, era CD 20, cara. Caraca. Curvo. Quando você saiu, assim como você não investigou o corpo deles, você simplesmente percebeu com um bater de olhos uma tatuagem no braço do Roderick, caído no chão, morto. Uma tatuagem de um grande olho vermelho tatuado. E... rola um religião, tem treinado? Não tem treinado não. Ou conhecimento, se você tiver. Conhecimento eu tenho treinado. Pode lembrar da sua vida passada. Tirei 1. Cara, você olha isso e esse símbolo e você tem certeza que você já viu ele em algum momento da sua vida. Mas você não consegue saber de fato o que é, mas não te é estranho. É um E tu percebe, símbolo? é como se fosse um símbolo. Tá. E tu segue a sua caminhada. A vegetação começa a ficar mais retorcida. E você começa a perceber que os troncos das árvores apresentam olhos pulsantes, esbranquiçados, que se movem e seguem te olhando com um ódio silencioso. Aqui você vai precisar rolar 3 testes, mas primeiro, rola uma percepção. 24. Cara, além desses olhos que você vê pulsantes e esbranquiçados que se movem nos troncos das árvores, você vê o que parecem ser esquilos ou pequenos macacos pulando nas árvores. Mas tem algo de estranho neles. Eles possuem 3 olhos verticais, meio que insectoides, e asas membranosas, e bocas assim, meio que insectoides, que parecem sussurrar frases fragmentadas de alguma língua esquecida. Você consegue notar que eles vivem no que parece ser colônias penduradas nas árvores. E só de você ver a maneira que essas criaturas agem entre si, você nota que com certeza eles atacariam em enxame se fossem provocados. E você começa a caminhar por uma trilha. Eu vejo esses bichinhos e só penso comigo mesmo. Se os homens têm medo da minha aparência, imagina de você. E você começa a caminhar por essa trilha, se adentrando cada vez mais num lugar que é conhecido como Vale dos Olhos Vivos. E essas trilhas, além de apresentar esses troncos com olhos nas árvores, você começa a notar algo que você nunca viu antes. Você vê grandes globos de sangue no chão, que parece estar contaminado com alguma coisa. E você percebe que a trilha toda à sua frente tem esses tipos de globos de uma matéria vermelha estranha, a qual você nunca viu. Um cheiro pútrido e acre. Tinha que lançar o Acre, né? Precisava. Faz muito tempo que eu não solto. Você pode rolar um teste de sabedoria para evitar essas trilhas contaminadas e alguns caminhos vigiados por olhos. 8. Tô me tá mal na inteligência e sabedoria hoje.
Você consegue olhar, assim, essas trilhas e você começa a passar pelos caminhos que te parecem mais convenientes, assim, onde não tem tantos troncos observando, nem essas matérias vermelhas. E mesmo assim, você precisa resistir a essa sensação de enjoo por conta desse cheiro e essa tontura leve, essa leve loucura causada pelos sussurros dessas criaturas oculares. Faz um teste de sanidade. Não é sanidade, é um teste de vontade. 9. O som dessas criaturas que elas fazem, assim, e o fato de você olhar elas e nunca ter conhecido tipo de criatura igual essa, começa a adentrar na sua mente. Você toma 1d6 de dano psíquico. 2 de dano. Ok. Você pode fazer um teste de inteligência também, pra ver o que é esse tipo de criatura. Pode ser um teste de conhecimento, tá? Você tem treinado. Ah, não vou te conhecer. Já que tu viu elas, né? 21. Conforme o Tommy vai caminhando, ele percebe que cada vez mais você consegue ver esses tipos de criações de matéria vermelha. E você consegue notar que o caminho se torna cada vez mais perigoso, fazendo você pensar se você deve avançar ou retroceder. O que o Tommy faria? O Tommy avança. Cara, você parece entrar num limbo, com um sussurro escarlate voando, remanescendo dentro desse limbo qual você entrou. A floresta parece respirar. A gravidade distorce-se levemente e um clarão rubro pulsa do subsolo, como um coração batendo sob a terra. Um santuário semi-subterrâneo se revela à sua frente, entre colunas de pedra em espiral e raízes translúcidas avermelhadas. Você vê, ao longe, o que parecem ser 2 cultistas realizando um ritual. Um deles com uma máscara de couro, coberta de olhos costurados do que parecem ser olhos de insetos, e outro deles tocando um tambor que parece ser feito de pele humana. Eu vou rolar um misticismo pra entender, então. Beleza, o que eles estão pode fazendo. rolar. 19. Você conhece isso daí porque talvez você já tenha visto algo parecido quando enfrentou o templo do Eco de Zaz. Imaginei que era algo parecido. Mas você vê que eles parecem estar invocando algum monstro. Mas não é um monstro qualquer. É um monstro da própria tormenta. Você vê que as raízes pulsantes também parecem ativar armadilhas vivas. Você consegue notar, misticamente, que essas raízes acompanham tentáculos, que são sensoriais, que se alguma pessoa passa por ali, ela é pega. E ela é toda feita daquela matéria vermelha, obscura, com aquele cheiro podre de ácido e sangue. E você tem certeza que o que eles estão fazendo é invocar uma criatura de tormento. Eu vou me manter escondido como um sniper e usar um despedaçar nesse tambor aí. Beleza. Você pode usar um furtividade, né? Pra se esconder e atacar sem ser visto. Por como um sniper mesmo. Rolei. Que merda. 8. Foi mano, no dado. Já é o terceiro velho. Terceiro erro crítico. Tommy vai morrer de internútil. Tá maluco. Beleza, você pensa que está furtivo. Você vai caminhando assim em direção ao lugar para ficar mais próximo, para atingir a magia de maneira mais apropriada, mas você pisa em um galho. E o som faz os tentáculos daquelas raízes se moverem. E ele tenta te atacar. Um dos tentáculos, você ainda tá muito longe, mas é como se o tentáculo fosse na sua direção mesmo tentando te procurar. O som da música não cessa. Eles estão muito longe ainda desse tentáculo. Esse tentáculo não te encontra, porque você também ainda tá longe dele. Mas você percebe que ele é muito sensível e que ele te notou. Vou subir numa árvore, então.
Tá. O cara do tambor e o cara da máscara tá a uns 40 metros de você. Você pode subir de boa. Eu vou chegar na árvore mais próxima do cara do tambor. Pulando de árvore em árvore. Faz um teste de acrobacia aí. 13. Consegue. Quanto de distância eu tô assim? Você se aproxima cerca de uns 12 metros dele. Pulando entre as árvores. Tá, vou pulando então. Algumas que estão mais perto eu vou pulando com a perna mesmo. As que estão mais longe eu dou um salto mais potente para agarrar com o braço o mais silencioso possível. E até chegar a esses 2 metros dele. E eu vou usar de novo despedaçar nele, mano. No tambor. Quando você se aproxima das criaturas, agora você pode ver com mais calma. O que tá tocando o tambor parece ter o corpo como se estivesse dentro de um... Como posso dizer? Um sobretudo todo preto que cobre todo o corpo dele. Rola um Perception aí. 19. Você lança essa magia e enquanto a magia tá caminhando em direção a destruir o tambor, uma asa se abre do que aquilo que parecia ser um sobretudo. E você vê a cabeça insectoide daquele que tocava o tambor te encarando e te fitando. Faz um teste de vontade. 20. 25. 20 natural. Isso te deixaria louco. Porque, de fato, pela primeira vez você vê uma criatura de tormenta. Mas pelo poder que a deusa te concedeu, a flauta de Ragnar começa a brilhar com uma energia negra, como as trevas, e envolve o seu corpo. Você ataca a criatura, o tambor para destruir a criatura. Ela defende facilmente a sua magia com uma das asas dela que parecia cobrir o corpo todo, como se fosse um sobretudo. E quando ela olha para você, é como se você não estivesse lá. Você está coberto por trevas. Você não sabe o que aconteceu, mas você se olha e você nota que você está invisível. É como se fosse uma magia escuridão em volta de mim? Como se você estivesse invisível mesmo. Ah, tá. Beleza. Pô, então eu vou puxar meu florete, pular em cima desse bicho pra furar ele bem no olho. Ele é uma daquelas criaturas que só tem um olho ou tem vários? Tem 2 olhos. Mas você, só de olhar pra ele, você vê que é uma criatura muito poderosa. Tá. Eu vou, mesmo assim, eu vou pular com o florete, como eu estou invisível, e usar o luta como atuação, que eu tenho a esgrima mágica agora, né? E eu posso usar a atuação como ataque. Eu vou te dar ponto heróico por isso, tá? Você está atacando uma criatura que é fora de série. Se quiser usar nesse teste, você pode rolar com vantagem. Não precisa não. Beleza. Tem bastante atuação. Crítico. 16 de dano. Você pula com seu florete em direção à criatura, ainda estando invisível, e você fura um dos olhos da criatura, que grunhe de dor. Aquele som de insectoide toma toda a área. Você pula assim pra trás, meio assustado, ainda com as trevas envoltas no seu corpo. Você vê que o florete ficou preso no olho da criatura, que ela agarra com a mão insectoide e puxa como se não fosse nada. E o olho da criatura parece se regenerar, vagarosamente, enquanto um sangue ácido cai no chão e começa a afundar o chão e levantar uma certa fumaça. Você não sabe o que é essa criatura, mas você sabe que é uma criatura muito poderosa. Você pode tomar mais uma ação. Eu vou usar o despedaçar de novo, então. 9 de dano. Você atinge ela no outro olho, mas dessa vez ela parece virar a cabeça meio que esperando o seu ataque. Acerta o crânio dela. Você nota que nada acontece. Você vê que ela tira da bainha dela o que parece ser um florete feito de uma matéria ubra, que você não sabe dizer o que é. Como se fosse uma garra de um monstro, meio que avermelhada. E ela pula na sua direção pra tirar a sua vida, a sua meia vida. Ela te ataca. 19 de dano. Nem todos os heróis voltam com flores nos ombros.
alguns retornam com silêncio nos passos e a escuridão nas costas. A escuridão meio que te teleporta pro começo da floresta. E você escuta, você sente aquele mesmo frio que quando a deusa falou com você. Agora você sabe da verdade, homem. E também sabes do mal que enfrentamos. Leve essa informação a Rorim, e os humanos confiarão em você. É crucial que isso aconteça. E a voz, como o silêncio da noite, se dissipa. A névoa da mata, dos 100 olhos de onde você está, também começa a se dissipar. No começo da mata, lentamente. Como se a própria floresta estivesse aliviada com sua partida. Meio que te desejando bons agouros. Meu florete ficou lá? Ficou, cara. E tu vê o caminho, novamente, pra estrada de pedras que leva de volta à cidade de Rorim. O céu noturno pairando acima de você como um véu de luto estrelado. A lua minguante acompanha no alto, e as árvores atrás de você parecem se curvar em respeito ou medo, porque você carrega a flauta de Ragnar nas costas. E você caminha, pingando sangue de criaturas que não pertencem a esse mundo. Seus ossos estão sujos de terra, seu manto rasgado, suas costelas quebradas. E você nota que você está até meio que queimado em algumas partes, pelo sangue da criatura. E o seu manto balança contra o vento. Você começa a caminhar novamente em direção a Rorim. Conforme você se aproxima aos portões da cidade, como que você tá aparentando? O Tommy meio que apropriou e se... Não se apropriou, mas ele se aceitou agora como ele é e entendeu o destino dele. E raramente ele vai usar agora o disfarce pra se parecer com o homem. Que agora ele sabe o que ele é, porque ele é. E quem fez isso com ele. Exatamente. E uma parte do que ele carrega. Então ele vai ser... Agora o Tommy vai ser só o Bonnie. Ele não vai mais ser chamado de Tommy. Beleza. Então, conforme tu se aproxima dos portões da cidade, com tua aparência de Ostion, todo ferido, machucado, os olhos dos guardas se fixam em você. Há silêncio, murmúrios. Eles esperavam que você tivesse fugido, que você era um traidor. Mas o que eles veem é uma sombra viva, que parece caminhar com um propósito, com os olhos brilhando, com ecos de uma bênção, de uma deusa ainda sussurrando em sua mente. Um dos guardas gritam: "Guardas, ele voltou! Abram os portões!" Muitos deles apontam bestas na sua direção. Os portões se abrem novamente da cidade, ainda na noite, e se chocam assim contra o chão. 2 guardas assim vestidos com as roupas já comuns de Rorim, aquelas armaduras pesadas segurando tridentes, caminham pesadamente na sua direção, levantando o tridente e olham assim pra você, falam: "Finalmente você resolveu se entregar, seu desgraçado. A rainha tem perguntas a você. Vejo que você já não está em bom estado. Então, apenas nos acompanhe." Eu falo com uma risadinha assim: "Eu nunca estive em bom estado." Ele te puxa meio que assim pelo colarinho, com força, te levando sobre luz de tochas. Teu crânio brilha sob essa luz dessa tocha. E ele não fala mais nada. Apenas começa a te puxar em direção ao que parece ser o calabouço de Rorim. Eu sigo sem abrir minha boca, sem relutar. Quando você entra no calabouço de Rorim, ele te joga dentro de uma cela. E ao entrar nessa cela, tu nota que era a mesma cela que a sua irmã tava, Anne Asuboni. Você vê que os portões de lá foram todos reformados. Parece que aconteceu alguma coisa no momento que você entregou ali o bilhete para sua irmã, mas é como se tivesse acontecido alguma explosão. Ela conseguiu escapar.
Tá. O guarda olha assim pra você e fala: você foi o responsável por isso, né? Eu só tive um pequeno papel. Responsável não é a definição correta. Então você admite que ajudou os piratas a fugirem desse lugar? O guarda muito forte pega você pelo colarinho e te pendura, fazendo seus pés penderem do chão. Eu falo, eu não ajudei ninguém. Ele olha assim nos seus olhos e fala: isso é o que veremos. Aguarde o seu julgamento. E te joga como um saco de ossos mesmo. Do jeito que me joga, eu fico. Igual Toy Story. Você foi lançado à prisão pelo que parece que o grupo dos guardas investigaram e descobriram coisas sobre você. Sobre a fuga dos piratas, sobre você ter se escondido e ter se feito passar como um guarda de dentro do castelo de Rorim. Crimes graves. Dias, semanas, talvez meses. Você não sabe. Você perde a noção do tempo dentro dos calabouços de Rorim. Ali onde o mundo se cala e só os seus próprios pensamentos ecoam, uma dor psicológica acaba virando rotina. A pedra fria que te cerca, as correntes presas em seus pulsos, e um som interminável de uma queda d'água que parece estar distante, sempre presente, sempre zombando da sua solidão. A única luz que resta, a frágil luz, é o brilho azulado e pulsante dos cristais de onda azul incrustados nas paredes. Rios, silenciosos, como olhos de cadáveres observando em silêncio. A umidade escorre pelas paredes, como se a prisão chorasse sua própria existência. A escuridão ali não é apenas ausência de luz. Ela tem peso, tem presença. E com o tempo, ela começa a falar. Na madrugada de um dia que você já não sabe nomear, o som da água cessa. Não diminui, desaparece. E no mesmo instante, a luz dos cristais se apaga, um a um, mergulhando tudo em silêncio e trevas absolutas. E quando os olhos abrem novamente, ela está lá, no centro da cela. Onde antes havia vazio, agora está tênebra, envolta em um manto de sombras que ondula como fumaça viva. Seus cabelos se confundem com uma escuridão ao redor, e seus olhos... Não, ela não tem olhos como os seus. São como buracos abissais onde o infinito parece se curvar em reverência diante da imagem da sua deusa. A voz dela não ecoa, ela invade, e ela fala: você foi esquecido pelos homens, mas nunca pelas sombras. Elas se aproximam, os pés dela tocam o chão, e o ar ao seu redor se torna mais denso, mais frio, como se a própria realidade prendesse a sua respiração. E ela continua falando: enquanto a luz te abandonava, eu observava. Enquanto seu nome era investigado e cuspido com desdém, eu sussurrava entre os véus do mundo. Você sente a presença dela envolver tudo. Um frio muito grande e um vazio estranhamente reconfortante, como se o mundo inteiro silenciasse apenas para ouvi-la. E ela continua: nome não é apenas um nome. Você é o que rasteja entre os espaços onde a luz não alcança. Você é o arauto das sombras, a lâmina que dança entre a dúvida e o medo. O primeiro passo antes do esquecimento. Ela estende a mão na sua direção e você não sabe se você está sonhando ou se a realidade finalmente cedeu. O que você faz? Eu tendo minhas mãos pra ela também e digo: fiquei me imaginando quando eu a veria de novo, mãe. A sua mão toca a mão dela. Você sente, mesmo sendo Mostium, você sente o gelo da mão dela.
De alguma forma isso é reconfortante e ela responde: levante-se. Os ossos que foram negados à morte agora pertencem a mim. Os olhos que foram apagados, eu os reacendi. Caminhe por onde ninguém ousa. Leve consigo o silêncio e leve comigo o juízo. A prisão não existe mais. Você está em pé, envolto em sombras, como se o mundo tivesse sido rasgado por um novo nascer. Seu corpo seco, frágil, esquecido, agora pulsa com algo diferente. E você sente um sentimento que é diferente, que talvez você não tenha sentido desde que você se tornou um Ostium. Você sente alegria. Você percebe que as correntes que amarravam, que prendiam os seus braços, quando você movimentava, fazia aqueles barulhos de correntes, já não existem mais. Você está dentro da cela e as luzes de onda azul se reacendem, mas as correntes já não existem mais ali. E a presença de Tênebra foi embora. Enquanto isso, você ouve um caminhar pesado de armaduras assim, e 2 guardas conversando. Por que a rainha quer uma audiência com aquele ser nojento? Um Ostium que voltou à vida? Isso é contra os princípios do nosso Deus. Nós entregamos os corpos ao grande oceano para que eles não voltem mais, mas para que eles vivam em perfeita harmonia com o oceano. Se a rainha quer ver ele é porque esse cara tem algo a oferecer. De qualquer modo, vamos abrir essa cela. Você vê 2 guardas de Gorim. Levante-se, criatura das trevas. Onde foram parar suas correntes? O que você fez? Um deles já coloca uma mão na espada que ele carrega. Uma espada curta, fica no lado esquerdo da cintura dele, ainda dentro da bainha. Fala, aquele emaranhado de aço, ele não é nada comparado às sombras que estão em volta de mim. Não se preocupe, não vou fazer nada. Quando você fala isso, é como que esse frio de Tênebra invadisse ainda o calabouço. Os cristais de onda azul pulsam, enfraquecendo a luminosidade, e você pode rolar uma intimidação com vantagem situacional. 20. Você percebe que o guarda negro que segurou a espada puxa a espada assim, e ao mesmo tempo você vê a mão dele trêmula. O quê? Que frio é esse? Quem é você? E o outro põe a mão assim dele no peito, afasta ele e fala: criatura das trevas, não ouse fazer nada conosco. Vamos levá-lo à rainha e não queremos problemas. Tá entendido? Ótimo, eu também não quero problema. Ele, com as mãos trêmulas ainda, pega assim o que parece ser um moinho de chaves. Um pouco de dificuldade, e a mão trêmula, ele começa a tentar achar o buraco da fechadura e, por fim, faz um barulho de fechadura se abrindo. Os guardas se aproximam de você, sem tocar em você, e fala: por favor, nos acompanhe. Uma expressão pálida, tentando esconder o medo. Eu não respondo nada e fico em silêncio para permanecer esse ambiente de intimidação e medo. E ele permanece. E vocês caminham por esse calabouço. Você passa por corredores onde você vê vários presos ali. Você vê a cela a qual a N estava presa, a sua irmã, parece estar com o portão completamente destruído. Você não tem ideia de como isso aconteceu. Se foi uma explosão, se foi uma força extremamente bruta e desconhecida, ou se foi, não sei, se não, cara, é inimaginável. Mas o portão que existia ali, você vê ele em migalhas no chão. Parece ter sido uma força muito bruta, porque você vê metais retorcidos no chão. Se fosse uma explosão, quebraria assim em diversos pedaços o metal. Mas parece que aquilo foi quebrado assim na base da porrada mesmo. Vê pedaços maiores, pedaços menores de ferro, e foi completamente destruído, e seja o que for que aqueles piratas fizeram, alguém ali tinha muita força.
Eles seguiram um caminho pelo bilhete que você deu pra eles, assim, um caminho mais seguro, né? Provavelmente fizeram isso de noite, em algum momento em que a guarda estivesse mais baixa, e eles conseguiram seguir os caminhos e escapar da cidade. Beleza. E ainda estava enfraquecida com o ataque. Você vai nos acompanhar agora? Por que você parou? Continue andando. Você está com medo, não está? Eu não estou com medo. Eu sou um guarda da cidade de Hurin. Você percebe que ele está completamente abalado. Tudo bem, é normal ter medo. Muitos têm medo de mim. Mas o medo nada mais é do que a ausência de conhecimento. Não precisa ter medo do que você não conhece. Alice, criatura das trevas. Precisamos conversar com você. A rainha o fará. Aí nessa hora eu viro minha cabeça assim com tudo, assim, tipo um boneco assim pro lado desse que falou. Você vê que ele toma um susto. No momento que você vira a cabeça, ele dá um passo pra trás. Aí eu viro de novo pro outro e falo, viu? Isso é medo. Chega de brincar com a gente. Nos acompanhe. Você então segue pelos calabouços de Hurin. Ouve já o barulho incessante das águas. Você passa por um lugar onde tem uma grande queda d'água subterrânea. E você vê muitos cristais de onda azul presos ali. A luminosidade é maior. Até que você passa por um portão de ferro e começa a subir em direção ao castelo. Você sobe por um longo caminho. Depois de subir uma ladeira que parece ser feita de pedra também, finalmente você encontra um piso e colunas de mármore que vão levando até a parte central do castelo. E é como se fosse como uma sala de estar assim, bem enorme, bem vasta, cheios de ornamentos que adoram e reverenciam o deus oceano, e uma grande escadaria assim, bem larga, bem bonita, com corrimões bem adornados, feitos de mármore branco também. E os guardas começam a te levar pra lá. Até que enfim você chega em frente a um grande tapete. Um tapete feito de tecido azul, que leva para mais 2 escadarias, seguindo esse tapete. Uma caminhada longa, até que enfim você vê o trono da rainha. E lá sentada tá Vinala Rogart, ao lado da sua giganta Yrmirth, ao lado também de Tritônios e ao lado também de um mago conhecido como Effort. Até esse momento, o principal mago de toda a cidade de Hurin. Os guardas começam a caminhar e te levar até lá, e eles falam, se reverenciam assim diante da rainha e falam: Rainha, aqui está o prisioneiro. Ela com um olhar bem frio, os cabelos brancos dela caídos sobre os ombros, o tapa-olho tampando o olho esquerdo, e um olho direito de uma cor rosa, brilhante e penetrante fitam dentro de você. A luz do dia adentra todo o castelo e ela fala apenas um ótimo, retirem-se. Você vê os guardas indo embora. Ela fala: então você é o Tommy, né? Eu costumava me chamar por esse nome. Agora eu atendo por Bonnie, e apenas Bonnie. Muito bem. Ela olha assim pra direita, em direção onde tá o Effort, e faz meio que um sinal com o olho dela. O Effort já entende. Ele começa a caminhar na sua direção, com passos lentos também, te encarando com um olhar que parece ser brasas quentes e vivas. E levanta o cajado e diz umas palavras mágicas. Então assim, você é como se fosse um globo translúcido que envolve todo o seu corpo. Uma zona da verdade. E fala: agora é bom que você responda as perguntas da rainha. Dependendo das suas respostas, você será morto novamente. E a rainha te fita por alguns segundos, e deixando esse clima tenso no ar, ela fala: então você esteve envolvido com uma fuga dos piratas, certo? De uma certa maneira, sim. Você vê o olhar das pessoas da sala se contorcendo de raiva. Ainda mais da giganta, que tá ao lado da rainha. O olhar da rainha permanece frio. E sem mudança nenhuma na sua fisionomia. E ela fala:
Por que você faria isso? Pois entre eles havia uma pessoa muito querida do meu passado, que não é má em sua essência, que eu não gostaria que estivesse envolvida no meio desses piratas. E quem é essa pessoa? É a que costumava ser a minha irmã. Você percebe que o olhar da rainha fica intrigado por alguns segundos, mas logo volta aquela aparência fria e séria. E ela fala: "E qual seria o nome dessa pirata?" Annie é o nome da minha antepassada irmã. Chega, rainha! Permita-me matá-lo agora! Você vê a giganta caminhando com passos firmes na sua direção, levantando um grande martelo, como se fosse te esmagar ali mesmo. Mas no último momento onde ela levanta o martelo, a rainha fala: Irmif, contenha suas emoções. Ele terá o que merece. Mas antes precisamos entender o que ele queria aqui em Rorim. E o que te fez passar? A rainha se levanta do trono e caminha, descendo as escadas com passos lentos, até o piso onde você se encontra. E o que te fez você passar como um guarda no castelo? Foi exatamente isso. Eu queria achar uma brecha para tirar a minha irmã desse envolvimento. Tirar esse problema debaixo de cima de meus ombros. E você sabe que sua irmã é uma das piratas mais procuradas pelo reinado, não sabe? Eu não sei muito sobre isso. Não procuro saber. Eu não tinha muito envolvimento com isso. Eu fui um prisioneiro de Aisha. Ela começa a andar, meio que rodeando você, indo pelas suas costas e passando pelo seu lateral, e pergunta: "E por que você ajudou os nossos heróis? Há algum interesse nos planos de Zaz? Você é mais um daqueles traidores?" Uma coisa que eu não sou é traidor. E como eu te disse antes que eu não estava envolvido com os piratas, eu também não estava envolvido com esses heróis de Arton, que eu posso até chamar de amigos agora. Entende? Eu não tenho lados. Eu não escolhia o meu caminho, como agora eu escolho. A rainha pondera por alguns instantes, até que ela fala: "Por libertar prisioneiros como N, o seu destino seria a morte. Mas como você foi peça crucial para ajudar o grupo a enfrentar aquela criatura chamada Silkrat, talvez seu destino seja diferente. Agradeça ao Tarim quando você encontrar ele." Ela abaixa a mão assim e o Effort desfaz a Zona da Verdade. "Pois bem", a rainha fala, "se você não tinha lados, agora você tem. Você deve a Rorim e você deve continuar pagando." Eu só tenho um lado. Eu já te disse isso. Eu não estou do lado de Orim, não estou do lado dos piratas. E o lado que eu escolho é o lado das sombras. O que isso significa? Isso você não entenderia, mas eu te garanto que isso não resulta no mal que os piratas causam, e eu não sou uma criatura, como muitos me chamam, de essência má. Você vê a rainha pensativa por alguns instantes, até que o Tritônios finalmente se move lá de trás da sala e parece cochichar alguma coisa no ouvido dela. Ela parece conversar com ele baixo, assim, em um tom bem baixo mesmo, para que você não escute. Até que ela vira e fala: "Então temos um Ostium em Rorim. Até que isso pode servir para o nosso propósito. Tome, como você ajudou os nossos heróis e ainda está em dívida com Rorim, você deverá ir à Mata dos Sem Olhos. Lá há uma criatura grande e poderosa que procura por carne e sangue. Mas como você é um Ostium, com certeza elas não vão te perseguir. Você se lembra que foi pelo mesmo lugar pelo qual você vagou, pelo qual sua deusa te levou, para que você conhecesse e para que você executasse uma missão, a qual você não entende direito qual é,
mas pela qual você precisa estar lá. E a rainha continua: se você for lá e descobrir as atividades estranhas que parecem estar acontecendo naquele local, você estará com a sua dívida paga com Horin, e também te deveremos um favor. Vocês não precisam me dever nada. Eu não tenho nada de interesse. E, além disso, é engraçado que você me peça para ir à Floresta dos Cem Olhos, porque a mesma sombra que eu escolho já me levou lá. Isso é engraçado porque, como eu te disse antes, que eu não escolho lados, parece que as sombras escolheram esse lado por mim, que parece ser o seu lado. Agora você entende? Os olhos dela se levantam em surpresa e, surpreendentemente, ela entende. Ela fala: a vontade dos deuses. De uma deusa. E ela completa: Tênebra. A minha mãe. Você percebe um breve olhar de temor nos olhos dela, e se passam por um instante assim, até que ela fala: sem noite não haveria o raiar do sol, e sem o raiar do sol não haveria noite para descansar. Eu respeito Tênebra, embora tema, mas se os deuses querem guiar você para esse destino, e essa também é a minha vontade, creio que não temos mais muito o que conversar aqui, a não ser entender o que você viu naquele local. E vocês começam a conversar. Vocês começam a discutir e a rainha começa a trazer perguntas a respeito de tudo aquilo que você viu quando você esteve na Mata dos Cem Olhos. E você é enviado finalmente para lá. Você faz diversos percursos por lá. Você passa pelas mantícoras e as mantícoras não te atacam. Como ela disse, são criaturas que procuram carne e sangue. Você não tem carne e sangue para oferecer. Até que você chega a locais onde você vê uma fumaça vermelha pela qual você já passou antes. E você repete esse caminho várias e várias vezes, por meses, até você saber e entender muito bem a geografia daquela mata. Em alguns momentos você teve que entrar em combates com criaturas que ali viviam, mas quase nenhuma delas, por algum motivo, ousava mexer com você. E após você estar na sua última incursão à Floresta da Mata e da Mata dos Cem Olhos e estar registrando tudo isso em mapas, você encontra algo interessante. O braço de um golem com um brasão que faz você ter uma memória. E uma memória que você vai ter que rolar agora um teste de história para ver se você consegue lembrar da sua vida passada. Ou conhecimento, desculpa. História não tem aqui. 1. Flashes passam pela sua memória, mas você não consegue saber de onde é esse brasão. Você tem um sentimento de que você já viu ele antes, quando você ainda era vivo. Mas não passa nada pela sua mente a respeito de o que aquilo significa. Mas aquilo te interessa. É um braço de um golem com um brasão que obviamente você, Lucas, conhece. É o brasão da família Hurtsmith. Certo. Tu pega esse achado e leva de volta a castelo. E volta à sua rotina. Após pagar a sua dívida com Horin, você se torna livre novamente. Você passa então a tocar suas músicas pelas tavernas, pelas ruas, pelas vielas de Horin. E as pessoas começam a te reconhecer como alguém que estava a serviço da rainha, mas como alguém que também anda nas sombras. E você começa a fazer o seu nome, aos poucos, em Horin. Até o dia em que você precisa chamar os seus companheiros de volta. Pois quando Altarin observa o braço pelo qual você trouxe novamente a cidade, ele rapidamente associa isso à Aurora e ao Golem que andava com ela. E isso faz você escrever cartas para trazer o grupo novamente para uma missão que parece ser perigosa.